Por isso eu quero relembrar algo, que foi o que o Senhor fez conosco. Algumas coisas que talvez ficaram lá atrás, e eu sei que o Espírito Santo vai começar a ministrar algo no teu coração. E eu creio, e nós sentimos isso, querido, que o Senhor vai batizar algumas pessoas nessa noite. Mas não é um batismo apenas com água, com fogo. É batismo de amor. É batismo de revelação da graça. É batismo que te faz reagir com amor. É batismo de alguém que recebe algo tão lindo de Deus, que não precisa ninguém pedir para você levantar as mãos durante a adoração com música. Ninguém precisa pedir para você dar um glória a Deus, um aleluia, Deus é poderoso, porque é algo tão forte dentro de você, que é uma reação ao que você recebeu de Deus. Querido, vamos lá, Salmo 139. Quando a gente fala sobre adorador, a gente logo lembra dele, Davi, um adorador excelente, um adorador ao qual o Senhor diz que ele era segundo o seu coração, mesmo com seus erros e suas falhas. Salmo 139 é um texto tão conhecido. Eu quero ler só alguns versículos, tão cantado já. Mas eu quero que você entenda como Davi tinha a revelação do amor de Deus na vida dele. Quantas vezes você vai ver Davi falando no seu salmo sobre o amor leal, a misericórdia, o amor fiel que dura para sempre. Ele sabia. E olha que interessante, a palavra de Deus diz em Romanos que Jesus é a revelação do amor de Deus. Davi já tinha a revelação do amor de Deus antes mesmo de Jesus vir à terra. Mas Davi sabia, Davi tinha certeza. E olha o que ele fala sobre isso. Vamos ler. Versículo 13 ao 16, a palavra diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Querido, olha aqui para mim. Davi falava assim: Senhor, o Senhor me criou no ventre da minha mãe. E não foi de qualquer jeito não, mas foi de um modo especial e admirável. Em outras versões fala assim, foi assombrosamente. Foi algo tão lindo quando o Senhor me criou. Ele tinha certeza disso. Agora eu pergunto para você, quanto tempo faz que você não se sente alguém tão especial, tão criado de uma maneira tão maravilhosa pelo Senhor? Entende as armas que o nosso inimigo tem tentado? Ele tenta fazer com que você mesmo, e queridos, preste atenção. O diabo, quando lança algo no nosso coração, quando ele tenta, ele não fala na terceira pessoa. Você é burro, você não presta, não. Ele lança na primeira pessoa, ele lança assim: eu sou burro, eu não presto. E você ouve aquilo, e você acha que é você que está falando sobre aquilo, e você começa a repetir aquilo. Irmão, em nome de Jesus, quando você ouvir algo no teu coração falando algo, depreciando você mesmo, entenda que isso é uma armadilha do diabo. Repreenda em nome de Jesus e não repita essas palavras. Repete o que Davi falou: eu sou obra maravilhosa do Senhor, criado de uma maneira especial pelo Senhor. Olha o que ele continua dizendo: tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Ninguém mudava o que ele pensava sobre o Senhor. E ele continua dizendo: meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Ele continua falando, querido, ele diz exatamente isso, que os olhos do Senhor estavam sobre a vida dele desde que ele era um embrião. Será que agora, depois que você nasceu, que você foi criado, você acha que o Senhor não estará com os olhos sobre você? Isso é uma mentira do diabo e vai cair por terra em nome de Jesus. O amor do Senhor, a revelação da graça vai ser renovada no teu coração nessa noite em nome de Jesus. Toda mentira do diabo vai cair por terra. Tudo aquilo que ele tem tentado lançar no teu coração. Você é uma obra poderosa das mãos do Senhor. Queridos, olha só.
Vamos mais além, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Eu preciso que você pense isso comigo. Quando o Senhor cria todas as coisas, Ele usa haja luz. Ele usa a palavra e tudo o que Ele diz se faz. Mas quando Ele vai criar a mim e a você, Ele não usa a palavra. Não, agora eu vou criar. É algo aqui que eu preciso dedicar um tempo. Eu preciso fazer diferente. E como que o Senhor nos cria? Com as suas próprias mãos. Ele fala, esse aqui eu vou criar para o meu louvor, para a minha glória. Esse aqui eu vou criar para mim. Meus olhos vão estar nele aonde quer que ele for. Por mais que ele se sinta sozinho no meio de um lugar escuro, meu olho está lá nele. Se ele subir ao céu, se ele for na profundeza do mar, meu olho está nele. E ele cria. E ele simplesmente não diz assim, viva, respire, usando a palavra, não. O que ele faz? Ele sopra a vida dele dentro de nós. Por isso existe um vazio dentro de nós que nada pode preencher a não ser a presença do Senhor. Ele nos fez assim, não foi de qualquer jeito. E aí eu quero falar com você. Passa ao próximo, meu bem. Gênesis capítulo 3, a gente vai ver na criação. Quando o Senhor cria Adão, aquilo lindo. Ele tem uma comunhão com Adão. Ele fala com Adão. Querido, eu digo isso que o Senhor, Ele é perito em arrumar assunto, porque Ele queria relacionar com Adão. Aí Ele fala assim para Adão, Adão, dá nome para os bichos. Deus precisava que Adão desse nome para os bichos? Não. Deus queria colocar Adão para trabalhar. Faz alguma coisa, Adão. E Adão descobrindo as coisas. E a palavra de Deus diz que de tardezinha, toda a tarde o Senhor ia falar com Adão, não é? Imagina a conversa. E aí, Adão, como é que foi hoje? O que rolou? Aí imagina Adão. Deus, eu descobri olha um bicho. Eu botei o nome dele de elefante. Mas ele é assim, ele é muito esquisito, ele é diferente, mas ele é grande e Deus, Falando de uma maneira bem simples, bem figurativa para a gente entender, que Deus queria se relacionar com ele. Mas aí então Deus cria a mulher. E aí nós chegamos nesse texto que eu quero meditar com você. Que esse é um dos textos que me mostra uma das maiores provas de amor do Senhor por nós. A palavra do Senhor diz: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Olhem aqui para mim. Vamos entender um pouco. A palavra do Senhor está dizendo que eles ouviram a voz do Senhor que fazia o que no jardim? Fazia o quê? Passeava pela viração do dia, de tardezinha. O Senhor ia até o jardim. Queridos, eu confesso que quando eu li esse texto, e eu era uma criança, pela primeira vez eu não entendi e não consegui enxergar Deus nesse texto. Porque o Deus que me ensinaram quando eu era criança, não é um Deus do tipo que passeia num jardim. Como assim, Priscila? Não, o Deus que me falaram, porque assim, quem passeia num jardim está triste? Está bravo? Está carrancudo, né? Você tem uma imagem de quem passeia num jardim, né? Sabe qual era a imagem que eu tinha de Deus? Quando eu era criança, eu tinha essa imagem de um homem muito grande, vestido de preto, sentado num trono. Daqui para cima tinha uma nuvem, ninguém podia ver o rosto dele. E ele tinha um martelo na mão. E isso era o que eu imaginava, irmãos. Vem comigo, era desse jeito. E aí eu imaginava assim, tinha uma fila e ele falava assim, próximo, via a pessoa, passava as vergonhas no telão. Aí ele olhava, não, aí batia um martelo, está condenado. Aí puxava uma cordinha, abria um buraco, vinha um fogo, caía próximo.
Era assim que eu imaginava Deus. Então eu não imaginava esse Deus que passeia de vez em quando. Irmãos, quem aqui trabalha com as crianças na igreja? Aqui, guarda essa. Irmãos, já se passaram um pouco de tempo. E eu ainda lembro da música que a tia ensinou pra gente. A música era assim que ela cantava. Crente que guarda a Bíblia na gaveta, vai pro inferno bater papo com capeta. Irmão, terminou um louvor desse. Eu fui para casa, mãe, cadê as Bíblias? Bota para fora, pelo amor de Deus. Que eu lembrei que as Bíblias ficavam guardadas. Irmão, Deus é testemunha. Crente que guarda a Bíblia na gaveta, vai para o inferno bater papo com o capeta. Que lindo para as crianças, né? E aí, eu não tinha, na minha cabeça era assim. Não, eu não posso fazer nada de errado porque eu não quero ir para o inferno. Mas o que deveria ter sido ensinado desde sempre é que eu tenho que fazer as coisas corretas para um dia eu ir morar com meu papai querido. Você entende que é diferente? Não por medo do inferno, mas por desejo da presença dele. Então eu não tinha essa ideia desse Deus que passeia. E não só isso. Que dia que ele foi passear, irmão? O que estava acontecendo ali? E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Querido, Deus não sabia o que tinha acontecido? Deus sabia. E mesmo assim, ele foi passear no jardim, como todos os dias, para falar com seu filho. Quem aqui é pai e mãe? Você está na sua casa, no seu trabalho, e você recebe uma ligação falando que o seu filho aprontou na escola. E fala assim, vem buscar 3 dias de suspensão. Irmão, como é que tu vai para a escola? Fala para mim como tu vai para a escola buscar. Tu vai passeando, irmão? Irmão, tu já vai criando plano de morte. Porque quando você pegar aquela criatura... Misericórdia. Misericórdia. Estou falando uma bobagem. É lógico, você não vai... Misericórdia, né, irmão? Não precisa matar o bichinho também. Mas você não vai... Você vai assim... Eu vou pegar, vou disciplinar essa criatura. É ou não é? Irmãos, olha o que tinha acontecido. E Deus foi como? Passear no jardim. O amor de Deus é maior do que todas as coisas, querido. A consequência do pecado vem, mas o amor do Senhor por nós é o mesmo. Ele não muda jamais. Não importa o que você fez, não importa o que aconteceu com você, a consequência vem, mas o amor de Deus está sobre o teu coração para tratar você, curar você, te restaurar. Deus tem mais interesse em restaurar a tua vida do que te condenar para o inferno. Esse é o amor de Deus por nós. É assim que o Senhor nos ama. Querido, olha só, o pecado, ele modifica a nossa imagem. Por isso que o diabo tenta fazer a gente pecar, porque aí a gente não se parece mais com o nosso Pai. Mas Deus desejava ainda se relacionar com o homem, mesmo tudo o que aconteceu. Você vai ver na história Deus querendo se relacionar de alguma forma. E aí nós vemos a palavra do Senhor. Tão conhecido esse texto que Jesus lá na frente ele vai dizer, João 4:23. Olha o que a palavra do Senhor diz. Eu queria que nós lêssemos esse texto juntos também. Eu vou contar até 3 e nós vamos ler, amém? 1, 2, 3. No entanto... Aleluia, você pode dizer, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Querido, mesmo com tudo aquilo, o Senhor ainda estava procurando adoradores. Estava querendo se relacionar. Porque adoração é amor, é relacionamento.
Mas olha que interessante que Jesus falou. Que os adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Ele não fala os adoradores vão adorar o Pai em tal lugar, de tal forma, de tal maneira, não. Só diz que será em espírito e em... Por que em espírito? Porque o Senhor é espírito, e é o nosso espírito, conectado com o Espírito de Deus, 24 horas no dia. É você lavando a tua louça e chorando aos pés do Senhor. É você no trabalho, indo para o trabalho e clamando o Senhor. É você no teu trabalho e perguntando, Senhor, o que eu faço agora? É o tempo inteiro você conectado com o Senhor. Não é num lugar físico, não é numa igreja apenas, é em todo o tempo. E em verdade. Por que em verdade, irmãos? Porque o próprio Jesus repete as palavras do profeta Isaías. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que me prestam são regras ensinadas por homens. Existia um povo que dizia que adorava ao Senhor porque aprenderam como se fazia. Mas o coração estava muito longe. Essa não é uma adoração verdadeira. Eu digo para vocês que em um determinado tempo da minha vida, eu fui uma falsa adoradora. Sim, é pesado falar, mas sim. Uma adoradora que adora só no templo. Adoração vai além de 4 paredes. Adoração é o nosso espírito de verdade ligado com o Espírito de Deus. E ele continua dizendo, são esses os adoradores que o Pai procura. O Pai está procurando esses adoradores. Mas eu pergunto para você, o Pai está procurando adorador, mas lá no céu Deus não tem adorador, irmão? Tem ou não tem? Muito melhor que nós, irmão, não dá trabalho, é uma benção. Uma benção. E por que Deus está procurando adorador ainda? Jesus deixa claro, quem está procurando é o Pai. O Pai está procurando os seus filhos, que Ele criou a sua imagem e semelhança, e que Ele deu o poder de escolher amá-lo sobre todas as coisas. O Senhor está procurando esses filhos que decidem amá-lo sobre todas as coisas. Agora eu pergunto para você, adorar Deus no céu é fácil? O que vocês acham? Sim ou não? Deixa eu te dar um exemplo. Lá no céu, o anjo precisa trabalhar para pagar o aluguel da nuvem? Deu para entender? Bem claro. Queridos, lá no céu adorar a Deus é muito fácil. Mas adorar a Deus aqui na terra não é nada fácil. E Jesus sabe disso. Quando Ele veio para cá, e Ele sentiu na pele o que é viver o luto, viver tristezas, viver tantas situações difíceis, e ainda assim, continuar amando o Senhor. Sabe por que a tua adoração toca o coração de Deus? Quando Ele vê você no meio da tormenta que você está vivendo, e tem muita gente passando por uma tormenta hoje. Quando Ele vê você no meio disso tudo, ainda fechando os olhos e falando, Senhor, eu não entendo, mas eu declaro e continuo dizendo que eu creio no Deus da minha salvação. Eu acredito que o Senhor está no controle. Tu és poderoso, Tu és bom, a Sua bondade dura para sempre. Querido, isso toca o coração de Deus. Olha só, mais alguns textos. O Senhor querendo estar com os adoradores. Olha, em Êxodo 33, 11. A palavra do Senhor diz, e nós conhecemos, diz que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Hoje o Senhor não nos chama mais de servos, o Senhor nos chama de amigos. Porque é esse relacionamento. É isso que Ele quer. Mas em Êxodo, mais para frente, o Senhor fala algo, e a gente vê Deus tentando se relacionar com o seu povo novamente. Ele diz assim, em 25:8, Ele fala para Moisés, e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio. Deus fala para Moisés, Moisés, eu amo falar com você. Você é o meu amigo.
Mas eu não quero isso só com você. Faz um santuário para mim no meio deles, porque eu quero estar lá no meio deles. Eu quero ser a coluna de fogo, eu quero ser a nuvem, eu quero proteger, eu quero guiar, eu quero cuidar, eu quero estar perto. Faz um santuário para mim. Eu não sou um Deus de longe, eu sou um Deus de perto. E assim foi feito. Mas eu quero que você leia comigo um texto, porque não era tão simples, tão fácil estar na presença do Senhor. Por mais que Ele quisesse estar próximo dos seus filhos, não era tão fácil, tão simples. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Samuel, capítulo 6, versículo 19. Quando eu li esse texto, eu confesso que eu não entendi. Eu falei: Senhor, eu não entendo. Mas olha só o que a palavra diz. Diz assim: Deus, contudo, feriu alguns dos homens de Bet-Semes, matando quantos? 70 deles. Por quê? Por terem olhado para dentro da arca do Senhor. Queridos, vem comigo. A arca do Senhor ali representando a presença. Não é que a arca foi cair e aí foi lá, segura a arca, e aí segurou, morreu. Lembram disso, né? Não está falando disso aqui. Está falando que 70 homens morreram porque quiseram olhar dentro da arca. E quem os feriu? O próprio? Queridos, aqui não está falando de filisteu, aqui está falando dos filhos de Deus, do povo de Deus. Eu fui orar, falei: Senhor, eu não entendo. Se o Senhor diz que quer estar próximo dos seus filhos, pede para fazer um santuário, quer habitar lá, quer estar perto, por que quando os seus filhos têm curiosidade de ver, o Senhor os fere? Irmãos, porque foi o que aconteceu. Eles tiveram curiosidade de ver a presença do Senhor representada ali. Pergunto para você: se você estivesse naquele tempo, você não ia querer dar uma espiada na arca, irmão? Fala a verdade. Irmão, nós lá, ó. O ser humano é curioso. Deus nos fez assim, por isso que a gente evoluiu. Irmãos, se fosse hoje, você ia lá fazer uma selfie, né? Hashtag arca. Misericórdia. Nesse tempo de hoje. Mas você entende? Eu falo: Senhor, não faz sentido. E olha que coisa doida, porque morreram quantos? A gente tem o tamanho da arca. Irmãos, não era enorme a arca. Eu fico imaginando, veio um, olhou, morreu, o outro morreu por quê? Deixa eu ver, morreu, morreu, 70. Irmão, no terceiro que morreu, eu não ia olhar não. É melhor não olhar, o povo olha e morre. Olha que loucura. 70 morreram. Só 70 morrer para o povo parar de tentar olhar. Olha que loucura. Querido, o Senhor falou algo no meu coração. Todas as regras que o Senhor impõe, a gente sabia que uma das regras é que não era qualquer um que poderia se aproximar da arca. Muito menos olhar, muito menos tocá-la. Não poderia ser assim. Tinha várias regras para que alguém se aproximasse, e não era ninguém do povo. Ninguém simplesmente do meio do povo, não. Agora, por que o Senhor os feriu? Porque simplesmente eles desobedeceram, e quando desobedece, Deus mata, ponto final? Irmão, não é bem assim. O que o Senhor colocou no meu coração é o seguinte: quando Deus coloca uma ordem, que não era de qualquer maneira para entrar no santuário, se aproximar dele, olhar para a arca, tocar na arca, as regras que o Senhor impõe, e isso, guarde isso, porque isso é para nós até hoje. Todas as regras que o Senhor impõe, não é um muro para nos prender. Agora eu não posso fazer mais nada. É uma cerca para nos proteger. É diferente. Quando você lê na palavra de Deus que você tem que se guardar para o casamento, não é um muro, agora eu sou preso, não posso fazer nada. Não, Deus está querendo proteger você. Deus estava querendo proteger aquele povo, porque Deus sabia que se o corpo humano, pecador daqueles homens, se aproximasse da santidade de Deus, eles morreriam. O próprio Moisés pediu para Deus que queria vê-lo, lembra disso? E Deus fala: não vai dar certo, Moisés.
E Deus, por favor, aí Deus falou, então tá, fica ali no meio da rocha, lembra disso? Depois que eu passar, você olha. Irmão, que loucura. Nem Moisés, porque Deus sabia que aquele corpo pecador, se chegasse em contato com a santidade, morreria. Guarda isso no teu coração. O Senhor está querendo nos proteger. E essas eram as regras. E aí a gente vai ver, em Hebreus capítulo 9, mais uns 2 textos e nós vamos orar. Hebreus capítulo 9, no versículo 7. Como que era feito lá naquela época? Aqui a gente já andou um pouquinho, um resumo de tudo, né? Agora no templo, olha o que a palavra diz. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano. E nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Quem entrava no Santo dos Santos? Era um sacerdote? Era o sumo. E entrava todo dia? Deus não tinha tanto sumo sacerdote para botar no lugar, né? Vem uma vez no ano. Te dou o ano inteiro para você se preparar. Imagina o sumo sacerdote no dia anterior. Amanhã vou entrar no Santo dos Santos. Irmão. Porque se ele não entrasse com sacrifício, se ele entrasse de qualquer maneira, o que acontecia com ele? Não suportava a santidade de Deus. Era difícil. Por isso que Deus impôs algumas regras, mas mesmo assim, querido, Deus querendo se relacionar, o povo ainda, um povo pecador, um povo que se esquecia de Deus, se voltava para outros deuses, um povo desobediente. Você vai ver então um silêncio profético de aproximadamente 400 anos. Deus se cala. Sabe aquele pai, aquela mãe, eu já adverti tanto, eu já fiz, eu já corrigi, eu já fiz tanto. Se eu fizer alguma coisa agora, eu mato um. Aí ele para, fica quieto. Só para você entender. Deus prometeu que não iria mais acabar com a humanidade como ele já havia feito. Você se lembra? Então Deus se cala. Querido, e aí lá no céu eu posso imaginar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E o tempo passando. E eu imagino Jesus falando assim para o Pai: Pai, faz tanto tempo que o Senhor não fala com eles. Eu sei que o Senhor está com saudade deles. Mas eu sei também que o Senhor pensou em alguma coisa. Pode deixar que eu vou lá na terra trazer os seus filhos de volta para casa. Jesus fala: eu vou. E Jesus vem à terra, habitar no útero escuro e molhado, precisar ser alimentado por uma mulher, se desfez de toda a sua glória, precisar ser discipulado por um homem, poderia já ter vindo num cavalo branco e já resolveu o que tinha para resolver. Não. Ele se desfez de toda a sua glória e ele veio aqui na terra passar por tantas coisas que a gente nem sabe porque nem foi descrito. Porque depois ali dos seus 12 anos, até ele iniciar o seu ministério, nada foi escrito sobre Jesus. Mas sabe o que a gente entende? Que Jesus estava aqui na terra passando por tudo que eu e você viria passar. Para dizer para você, olhando para você, tem de bom ânimo, porque eu venci esse mundo. Ele estava passando por tudo isso, para a palavra de Deus dizer que ele passou por tudo sem pecado algum. Passou por todo tipo de tentação, de provação. Querido, e quando a gente vê um dos piores momentos de Jesus, a gente já chegando ali naquele momento final, a gente vê Jesus indo para o Getsêmani. E quando ele está caminhando para o Getsêmani,
ele deixa os seus discípulos, pega os seus 3 mais chegados e entra um pouco mais no jardim. E a palavra de Deus diz em Lucas que ele abre o coração e ele fala para Pedro, Tiago e João. Ele fala assim, sabe, eu estou sentindo uma tristeza mortal. Imagina eles ouvindo isso do Jesus que faz milagres, que é o Filho de Deus, falando que está triste. Ele fala assim, eu estou sentindo uma agonia de morte. Algo estava acontecendo no corpo de Jesus. E ele estava sentindo um peso tão grande, porque o meu e o teu pecado começava a vir sobre ele. E ele começava a sentir algo na sua carne. E ele abre o coração para os seus discípulos e nos dá a lição em todo o tempo. Querido, você não é super-herói, até Jesus precisou abrir o coração para alguém. Eu não sei pelo que você está passando, mas você precisa falar com alguém. Alguém maduro, um líder, um pastor, alguém para orar por você. O próprio Jesus abriu o coração, falou, hoje não é um bom dia. E Jesus então fala para eles, vigia comigo, ora comigo. E eles ficam ali, Jesus se afasta um pouco mais e vai orar. E essa é a oração mais dolorosa, porque o meu e o teu pecado começa a vir sobre Jesus. E quando ele começa a orar, ele está angustiado, ele está triste, algo está acontecendo. E ele começa a orar, começa a falar, começa a clamar. E ele começa então a suar gotas de sangue. Alguma coisa estava acontecendo dentro dele que ele não podia suportar essa dor. Querido, pensa comigo, se eu falei, agora há pouco nós lemos, que 70 homens morreram, porque o pecado se encontra com a santidade de Deus. Imagina o corpo físico de Jesus, quando o meu e o teu pecado entra em contato com a santidade que havia dentro dele. Algo dentro de Jesus estava para explodir em ebulição, ele começa a suar sangue. É uma dor que ele não pode suportar, mas a maior dor que Jesus sentiu naquele momento, ele não imaginava que seria daquele jeito. Deixa eu explicar por quê. A palavra de Deus diz que no princípio ele era Deus, estava com Deus, todas as coisas foram feitas por meio de Jesus, mas naquele momento, o meu e o teu pecado afastou Jesus do Pai. Todas as vezes que Jesus orava, o Pai respondia. Mas a partir daquele momento, o Pai se calou. E Jesus clamava, clamava, e o Pai não respondia. O meu e o teu pecado afastou Jesus do Pai. Naquele momento, a dor de Jesus era tanta, que ele fala, Pai, afasta de mim esse cálice. Jesus fala para o Pai assim, eu não quero mais. A dor é muito grande. Mas porque ele te amou primeiro, porque ele me amou primeiro. A palavra de Deus diz que Jesus suportou a vergonha da cruz pela alegria que lhe fora proposta. Deus fez uma proposta, meu filho, você vai passar por algo, mas vai ser lindo o que vai acontecer. Você vai reconciliar os meus filhos comigo, você vai ser o caminho dos meus filhos de volta para mim. E Jesus, eu tenho certeza que naquela hora pensou em mim, pensou em você. Tem uma igreja lá em Salvador, tem uma igreja de um povo que busca, que ama, que adora. Uma igreja que vai valer a pena cada gota do meu sangue. E ele fala, Pai, que não seja feita a minha vontade. A minha vontade é essa, mas que não seja feita, mas a tua vontade seja feita. Querido, Jesus sofreu tanto, tanto, você sabe. Em Mateus capítulo 27, no versículo 50 a 51, a palavra de Deus diz assim, e Jesus, clamando outra vez, com grande voz, Jesus clamou de novo, clamou outra vez, com grande voz, ele clamava, e o Pai em silêncio, e ele clamava com grande voz, e ele rendeu o Espírito.
E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Querido, quando eu leio um texto desse, eu lembro que quando eu li de novo, porque a gente que é cristão, a gente já leu isso tantas vezes. E eu lembro que eu li esse texto há um tempo atrás, quando o Senhor ensinava algo a nós novamente. O Espírito Santo falou comigo: filha, você chora mais com filme de princesa de sessão da tarde do que lendo a minha palavra. E eu me peguei com a triste realidade de que era isso mesmo. Querida, a gente já leu isso tantas vezes, a gente já sabe disso, já ouviu tantas vezes. Mas o que aconteceu? Que a gente não lê um texto como esse e o nosso coração não entra em ebulição. Sabe o que a gente está lendo aqui? A gente está lendo que Jesus estava sofrendo a maior dor, a maior vergonha. Jesus estava sofrendo tudo, mas Ele estava pensando em mim, em você, sendo obediente, entendendo que a proposta que o Senhor fez, a alegria seria muito maior do que essa dor. Ele passou por tudo aquilo, e quando Ele rende o Espírito, algo acontece. Eu imagino o Pai esperando esse momento, o Cordeiro, o sacrifício final, aquele a quem todos nós, através dele, chegaríamos e poderíamos estar diante do Senhor. Quando o Cordeiro se oferece em sacrifício, o sangue é derramado, querido, o próprio Deus se levanta do trono e Ele rasga o véu que nos separava. Agora nada mais nos afasta do Senhor. Nada mais, os mortos ressuscitaram, um terremoto aconteceu, o dia virou noite, o mundo já não era mais o mesmo, porque Jesus Cristo agora era o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Agora nós podemos nos aproximar, mas sabe o que a gente faz? Quantas vezes, querido, quantas vezes eu não ia cantar no louvor? A terra estremeceu, ministrando. O sepulcro se abriu. Nossa, tá quente hoje. E nada a ver. Nossa, podia diminuir, né? Muito. Teu grande. Quem é a mãe dessa criança? Não para de correr na igreja? Ó morte, onde está? Nossa, é sapato novo da irmã. O rei ressuscitou. Olha o penteado, ficou bonito a escova. Ele venceu. Eu já fiz isso tantas vezes. Eu me vi cantando e olhando o penteado novo da irmã. Querido, quando a gente for fazer qualquer coisa para Deus, quando a gente for então cantar um hino ao Senhor, quando nós formos dançar, quando nós formos tocar, pregar, ministrar às crianças, fazer qualquer coisa em nome do Senhor, querido, é de todo o coração, é o amor que Ele nos deu, reagindo dentro de nós, e não tem como a gente reagir de outra maneira. E eu vou cantar ao Senhor, eu vou dizer com tudo que há em mim: a terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Eu levanto a mão: ó morte, onde está? Eu pulo, eu salto, o meu rei ressuscitou, Ele venceu para sempre e sempre, o Cordeiro venceu. Aleluia, aleluia. Eu não estou dizendo que você tem que se transformar em outra pessoa, agora eu tenho que gritar, agora eu tenho que fazer. Queridos, vocês estão me entendendo? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você tem que deixar o arder do coração, do amor da graça de Deus, transbordar e sair pelos seus poros. Eu não posso fazer de forma displicente. O Senhor me perguntou: quantas vezes eu havia participado da Santa Ceia?
O Espírito Santo está falando aqui. E a mesma pergunta que o Senhor fez para mim, eu faço para vocês. Você se lembra quantas santas ceias você já participou? Eu falei, Senhor, eu não tenho a mínima ideia. Eu me batizei aos 12 anos. Como eu esperei, eu era uma menina, eu esperei tanto aquele dia. Com 12 anos eu fui batizada. E nunca me afastei do Senhor. Todos os meses. Mesmo meu coração tendo esfriado em algum momento, mesmo eu tendo entrado na rotina, no piloto automático. Mas eu sempre estive na sua presença, eu não sei. E o Senhor falou para mim, filha, você se esqueceu. Não foi de quantas vezes você ceiou. Você esqueceu o porquê da ceia. E o Senhor falou algo ao meu coração. Eu fui participar de uma ceia. E naquele momento o Senhor me deu uma visão do que eu estava fazendo, entende? Eu estava fazendo back vocal nesse dia. E eu saí de mim. E o Senhor me mostrou o que eu estava fazendo naquele momento. E o pastor pregando, ministrando. E os elementos da ceia, os irmãos distribuindo. E eu lembro que eu vi isso. Quando veio distribuir o pão, eu me vi escolhendo o maior pedaço. Deixa eu ver aqui. Aí depois veio o suco. E eu me vi falando para a irmã do lado, ó, Miguelaro hoje, hein, dá um teco do seu. Quem nunca? Eu nunca chorei tanto na minha vida como aquele dia. O Senhor falou, filha, você se esqueceu do porquê da Santa Ceia. Querido, sabe o porquê da Santa Ceia? A palavra de Deus diz que Jesus, ele começa aquele momento dizendo assim, eu esperei tanto esse dia chegar. Jesus estava esperando aquele dia de poder estar em comunhão. Ele falou, eu esperei tanto. E aí depois que ele distribui todas as coisas, ele fala assim, olha, eu vou embora. E o mundo não vai ser fácil. Vocês vão passar por coisas muito difíceis. E de fato, irmãos, nós temos vivido tantas lutas. Só o Senhor sabe. Mas ele fala assim, olha, faz uma coisa. Todas as vezes que você comer o pão e beber do cálice, lembra de mim. Só isso. Lembra de mim, tá? Não esquece não, todas as vezes. Lembra de tudo que eu estou fazendo, de tudo que eu fiz. E se você tiver fé, querido, nós sabemos disso. O sangue de Jesus é poderoso para te purificar, te curar, te sarar, transformar, resolver os problemas, curar a tua dor. O sangue de Jesus é poderoso. Lembra de mim. Queria chamar os músicos aqui. E o último texto. Jesus, então, quando ele fala para os seus discípulos que ele vai aos céus, ele fala que não seria fácil as coisas, mas faz em memória de mim, tenha esse momento comigo. E querido, ele fala algumas outras coisas e nos dá algumas certezas. Jesus, junto com aqueles discípulos, ele fala assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Mas eu virei e vos levarei para mim mesmo. Jesus fala assim, ó, não fica triste, não fica angustiado.
Somente creia, creia, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não ia falar para você, eu não ia mentir. Eu vou indo, mas eu vou preparar um lugar para você. E ele continua dizendo, João capítulo 14. Quando você chegar em casa, leia esse texto de novo. O Senhor vai te lembrar algo tão lindo. E ele continua dizendo assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis. Vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós para todo sempre. Eu vou embora, mas eu não vou deixar sozinho. O Pai ama vocês demais para deixar vocês sozinhos. Ele vai mandar outro Consolador, vai mandar um amigo para te consolar todos os dias. Você vai ouvir a voz dele, todos os dias ele vai te abraçar. E não só isso, sabe o que ele vai fazer diante do Pai? Ele vai interceder por você com gemidos inexprimíveis. Ele vai diante do Pai chorar por você. Quero maior intercessor do que esse. Fica de pé no seu lugar.